nós sorrimos, mas quem somos nós? Quais somos as nossas emoções? Qual é o nosso potencial? Qual é o nosso potencial? O que Deus nos chamou e nos deu talento? Será que nós sabemos? O irmão aqui toca, é você que toca, né? Tem muito talento. Qual é o seu potencial, você sabe? Às vezes nós também não sabemos. Eu quero falar para vocês sobre um homem chamado Caleb. Caleb foi um dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, que Deus havia prometido para o povo de Israel, quando tirou do Egito. E eram 12 pessoas ali. 12. E eles espiaram e a terra era muito boa, muito bonita. Cada cacho de uva, né? Todo mundo conhece a história, muito bonita, né? Muito boa. Mas quando eles voltaram, 10 daqueles não viram o potencial neles. Não viram nada neles, não viram condições de entrar naquela terra. Chegou e viu, falou assim, olha, a terra é muito boa. Mana leite e mel. Tem frutos grandes. Mas tem um perigo muito grande. O povo lá é um povo grande. É um povo que são como gafanhotos, são povos poderosos. Não olharam para o potencial que eles tinham. E o potencial que eles tinham era a presença de Deus na vida. Esse é o potencial nosso. Senhor. De repente, Caleb e Josué se levantou. Caleb se levantou e falou, epa, espera aí. Aquele povo pode ser grande, mas nós temos um potencial. Sabe por quê? Porque Caleb sabia quem ele era. Será que nós sabemos quem nós somos? O potencial que nós temos? Deus nos chamou, nos escolheu e nos capacitou. Ele tem o talento de tocar. O Bilosca também tem o talento de tocar. Tem o talento na gráfica, talentos naturais. Todos nós aqui temos potencial para fazer algo. Para nós e para o Senhor. Mas nós precisamos nos conhecer. Quando Caleb disse assim, olha, nós somos vencedores, nós vamos entrar naquela terra. Ele e Josué, os dois, tinham um conhecimento de si próprio. O conhecimento de que eles tinham um Deus que os tinha tirado da terra de Canaã, tinha feito milagres lá, tinha feito grandes maravilhas e estava cuidando deles no deserto. Muitas vezes nós desanimamos diante das lutas e das dificuldades, porque nós não conhecemos a nós mesmos, o nosso potencial. Eu me lembro quando alguém, né, tinha um potencial muito bom, tinha qualidades, e eu falava assim, por que você não faz isso? Ela, eu não tenho coragem. Mas tinha um potencial. E tem um potencial. Todos nós temos. E nós precisamos nos conhecer, investigar. Ah, mas eu já tô mais velha, né? Eu acho que aqui eu sou mais velha. Não sei quantos anos que o Jeová tem. Acho que nós dois, Jeová. Se você escolher, nós dois, aos mais velhos. Jeová é novinho, tem 60. É? Mas se eu olhar para a minha idade, eu vou desanimar, vou pensar, já estou velho, mas eu preciso olhar naquilo que Deus tem para a minha vida. Será que nós nos conhecemos? Né, esse casal aí novinho, né, casou tem menos tempo do que a Gabi, né? Você conhece ele? Vocês têm mais aí que Você nós, conhece? não? É. Mas é 5 anos. 5 anos. Mas 5 anos, você conhece ele? Ah, não sei. Muito pouco. Muito pouco. Mas é nessa caminhada que você vai vendo e conhecendo ele, te conhecendo, ele te conhecendo. Mas o mais importante não é ele te conhecer e você se conhecer ele.
O mais importante é nós nos conhecermos. Quando Jesus falou assim, olha, amai o próximo como a si mesmo. A si mesmo. Caleb tinha um potencial tão grande que quando eles terminaram de entrar na terra prometida, passou-se 40 anos naquela terra. E já tinham 5 anos que eles tinham entrado naquela terra. Caleb olhou para ele estava com 85 anos. Caleb olhou para ele e disse, eu tenho potencial de adquirir a minha terra que Deus me prometeu lá atrás. Chegou para Josué e disse, Josué, quero a minha terra que Deus me prometeu lá atrás. Eu tenho 85 anos, mas eu ainda tenho vigor. E eu vou conquistar, eu não quero que ninguém conquista ela. Mas eu vou lá e vou conquistar ela, porque eu tenho potencial. Porque ele se conhecia. Já pensou se ele olhasse para ele, para a idade, para todas as guerras que ele passou e tudo, e olhasse e dizer, já estou com 85 anos, o que mais que eu quero com terra? Vou desanimar, vou desistir, vou parar. Nós não podemos parar diante dos desafios que nós encontramos. Nós temos uma personalidade e nós temos um caráter. A nossa personalidade, ela não muda, mas ela pode ser trabalhada pelo Senhor. Agora, o nosso caráter pode ser mudado. Quando nós olhamos para o nosso potencial, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós podemos fazer a diferença onde nos entrarmos. Caleb fez uma diferença muito grande ali. Tanto é que depois de tantos anos nós estamos aprendendo com ele. Por quê? Porque ele se conhecia. Conhecer o outro é bom. Olhar a vida do outro é bom. É bom quando a gente chega diante do espelho e olhamos a nossa imagem refletida. Uns aqui brincou, eu sou lindo. E é verdade. Ninguém aqui mentiu, não. Quando nós olhamos diante de um espelho, nós precisamos nos alegrar. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E nós somos diferentes uns dos outros. Cada um aqui tem a sua personalidade. E a personalidade é peculiar de cada um, é individual. E cada um tem o seu potencial. Ninguém veio a esse mundo que é inútil. Ninguém aqui é inútil. Ninguém aqui não consegue fazer nada. Ninguém aqui é um coitado. Todos nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós que estamos aqui. Todos nós aqui temos um chamado. E todos nós aqui temos capacidade no Senhor para fazer algo de especial. Todos, desde o menor até o maior. E nós precisamos olhar para nós. Por isso que Jesus, quando ele falou assim, amar ao próximo como a ti mesmo, tem gente que não gosta dele. Às vezes se olha no espelho, nossa, não gosta do nariz, às vezes não gosta do cabelo, né, Gabi? Às vezes não gosta do corpo. Da testa. Da testa, né? Da testa, não da cabeça. Mas é assim que nós somos e cada um tem a sua beleza. Cada um tem a sua beleza e cada um tem a sua particularidade. Todos nós somos chamados por Deus. E todos nós somos a imagem. Quando você olha naquele espelho, talvez fale assim, uma coisinha tão simples, mas quando nós olhamos no espelho, nós precisamos ver ali a imagem e a semelhança do Senhor refletida. Então nós precisamos nos conhecer. A Gabriela conheceu o Gabriel é fácil. Gabriel conhecer Gabriela é fácil. Mas quando nós começamos a olhar para dentro de nós, começamos a ver as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas dificuldades que nós enfrentamos, os nossos fantasmas que foram criados na nossa infância. Tem fantasmas que nos assustam, que foi criado dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe já foi criado fantasmas, medos, problemas. A nossa
mente, a nossa, vamos dizer, né, a nossa mentalidade, a nosso emocional. Tantos que estão com o emocional doente, e às vezes nós não vemos isso. Por que será que as pessoas, olha como é bom conhecer a nós mesmos. Quando nós nos conhecemos, por que eu sou assim? Por que eu sou nervosa? Por que eu sou agitada? Por que eu sou estressada? Por quê? Aonde que está a causa? A causa é porque o Theo fez xixi no chão? Não. No tapete, né? Por isso nós precisamos conhecer. E a Bíblia diz assim, conhecereis e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais nós vamos conhecendo ao Senhor, mais nós vamos nos conhecendo. E quando nós olhamos para nós, muitas vezes nós precisamos de ajuda. E às vezes nós relutamos porque não queremos que ninguém conheça o nosso defeito, o nosso medo, os nossos monstros, né? Que nos assombram na noite. Muitas vezes nós não queremos que ninguém nos conheça. Porque tem tanta coisa escondida dentro da nossa mente. Tem tanta coisa escondida dentro do nosso pensamento. Tanta coisa lá que nós não queremos que ninguém escuta, né? Que ninguém vê, ninguém sabe. Que nós queremos nos apresentar perfeitos. E aí nós sofremos. E aí nós perdemos a visão do nosso potencial. Nós perdemos a visão daquilo que nós podemos ser. Perdemos a noção daquilo que Deus tem para nós. E aí, diante de muitas vezes as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos, é para nos ensinar, nos mostrar quem nós somos e nos alinharmos com a vontade do Senhor. Então, todos nós temos um potencial, todos nós somos bonitos, somos belos, e todos nós temos esse potencial. As lutas, elas vêm, as dificuldades vêm. Mas sabia que a maior parte das nossas lutas e as nossas dificuldades não está ao nosso redor? Está dentro de nós. Que não conseguimos enfrentar, às vezes, algumas dificuldades que vêm até nós. Sabe por que muitas vezes nós desistimos de prosseguir no caminho de Jesus? Sabe por que muitas vezes nós desistimos de fazer a obra, ou às vezes nós desistimos até de servir ao Senhor? Porque muitas pessoas desistem de ser crentes porque não vê o potencial que tem nas mãos do Senhor. Às vezes os problemas são tão grandes ao redor porque nós olhamos só o problema e esquecemos de olhar para dentro de nós. Esquecemos de ver que somos preciosos nas mãos do Senhor. Quem aqui é perfeito? Mas tem um que é perfeito. E é Jesus. E onde que ele mora? Vamos lá na igreja. Não é? Ah, mas tem um corinho que canta assim, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. Não. Ele mora aqui dentro. Ele está aqui para nos mostrar. Só que às vezes nós olhamos tanto para o problema e esquecemos de olhar que Ele está aqui para nos dar a nossa vitória. Quando Jesus olhou para aquele povo que estava, para aquele homem paralítico, aquele homem olhou tantas dificuldades na beira daquele tanque de Siloé, não olhou? Siloé, não é? Siloé? Olha, é de Siloé? A Dona Maria, você viu? Siloé, tá vendo? Eu falei, Siloé é ela. Tanque de Betesda. Como é que é a multiplicação no final? Ela no tanque. Por que ele não entrou na água? Por que ele não entrou na água? Ele ficou quantos anos ali à beira daquele tanque? Não tinha ninguém que o levasse até a piscina lá. Mas será que se ele se arrastasse e pulasse lá dentro? Então. Mas alguns falam que a história era que o anjo... Tem uma história de anjo que movia as águas. Naquele momento ele não conseguia chegar, porque todos chegavam juntos e ele não conseguia chegar na beira.
mas ele estava focado. Muita gente. Quando nós olhamos bem dentro da palavra ali, é o que a Bíblia fala, muitos falam, mas quando nós olhamos dentro da palavra, nós vimos que ele estava, na conversa dele com Jesus, ele tinha uma resposta para a sua dificuldade. Ele tinha como que fala, uma desculpa. Ele tinha uma desculpa. Qual era a desculpa? Não tinha ninguém para ele jogar na água. Todas as vezes que o anjo vinha, alguém pulava antes de mim. Por quê? Porque ele não via o seu potencial de descer daquilo ali, se jogar, se arrastar e vencer a dificuldade para cair dentro da água. Como o nosso emocional, muitas vezes, nós achamos desculpa, nós achamos sempre uma desculpa para fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Qual é o seu potencial? Qual é o meu potencial? Muitas vezes eu olho para mim e falo, vou desistir disso, falo, não vou desistir. Eu vou seguir em frente. Depois dos meus 50 anos eu terminei o meu estudo. Depois dos 50 anos eu ainda fiz um curso. E ainda tenho outros que estou fazendo. É porque sou melhor? Não, é porque eu olho e falo, tem potencial para mim. Como tem para todos nós. Mas e se eu olhar as dificuldades? E se eu tivesse olhado todas as dificuldades que eu estava, quando eu estava estudando? Foi a época que eu mais tive dificuldades, foi na época que eu estava estudando. Porque eu não tinha tempo para mim. Foi a época mais difícil. Mas quando eu olhei e falei, tem potencial na minha vida. O Senhor está na minha vida e eu tenho potencial. Porque sou bom? Não, porque eu deixei de olhar para os problemas que estavam ao meu redor e olhei para aquilo que Deus tem para nós. Aquele homem, ele tinha desculpa e hoje nós temos desculpa. Temos? Temos. Nós temos desculpa diante das nossas lutas e das nossas dificuldades. É mais fácil. Qual é mais fácil? Aquele homem ficar sentado na beira daquele rio, na beira daquele tanque, ou ele se arrastar e jogar lá dentro? Qual que era mais fácil? Olha a diferença daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Durante quantos anos? 7? 12 anos. Mas o dia que ela olhou para Jesus e falou, ela não poderia chegar perto de ninguém, aquela mulher. Ela não poderia estar no meio da multidão, ela seria apedrejada até a morte. Segundo as leis. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela olhou e falou assim, epa, eu não vou ficar aqui, eu vou até onde ele está. Qual que seria melhor para ela? Eu vou ficar aqui porque eu não posso enfrentar a multidão, eu não posso ir lá, senão eu vou ser apedrejada, eu vou morrer, e papapá e tal. Não é muito mais fácil? Mas ela levantou e foi até onde ele estava. Encostou na orla das suas vestes. O que aconteceu? O potencial, nós temos o potencial de sermos mais do que vencedores em Cristo. E quando nós precisarmos, não vamos ter medo de buscar ajuda. Mas não busca de qualquer gente, de qualquer um não. Ore a Deus e busque aquilo que possa te ajudar. Porque para atrapalhar tem 1000, para ajudar às vezes tem 1. Né? Busca, porque para nós, muitas vezes nós precisamos. Né? Aquele povo buscou uma ajuda, buscou em Jesus. Né? Então vamos olhar para nós. Quando nós olhamos esse espelho, quando você chegar na sua casa, lá você deve ter um espelho grande. Né? Entra para dentro do quarto, talvez até estranho o que eu vou falar aqui. Entra para dentro do quarto, você sozinho, tira tudo. Socorro, marido. Mas tira sua roupa, chega diante do espelho, se olha lá. Mas é igual pacto gerado. Meu Deus! E aí você faz isso e faz dessa maneira, se despedir de tudo aquilo que é o
pessoa também diante de Deus. E chega diante dele, como se diz, né, a história, nu diante de Deus. Para você ver como Deus vai realizar isso. Vamos se preocupar com um com o outro, vamos olhar para nós. Qual é o meu potencial? Como eu sou? E se olha mesmo. Ah, Cid, é feio. Deus me fez a imagem e semelhança dele. Tem coisa lá que não vamos agradar. Mas a hora que nós olharmos, vamos ver, aqui estou eu. Diante, né, da imagem e semelhança do Senhor. Qual o meu potencial? É engraçado, né? Vou falar uma coisa. Tem 2 jovens aqui, mas está crescendo, né? Mas é interessante, né? Por que será que diante do nosso cônjuge nós temos coragem de nos despir? Nós temos coragem de tirar a roupa. E por que diante de um espelho nós não temos coragem de olhar para nós mesmos como nós somos? É interessante, né? Sabe por quê? Porque diante do outro, a gente quer que o outro olhe e nos vê assim. Agora, quando a gente olha, a gente se depara conosco. Com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos defeitos. E é aí que nós precisamos ter o nosso autoconhecimento. Amém? Acho que eu falei muito, né? Deus abençoe a todos, né? Eu agradeço a oportunidade.